Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui com os nossos ouvintes e a equipe da Rádio Fiscar, tendo início hoje a grade da nova programação de 2018, com surpresas para os ouvintes que eu vou dizer modestamente fantásticas. É importante acompanhar para saber se eu estou sendo otimista em exagero ou não, mas é uma programação feita especialmente para você, as nossas e os nossos ouvintes. E não só está iniciando a nova grade de programações, quanto no mês de março nós destinamos uma parte considerável da programação a evidenciar o trabalho das mulheres dentro dessa perspectiva de comemoração do dia 8, o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, e nós entendemos que, na verdade, os outros 364 dias merecem também essa comemoração. E como forma de manifestar isso, nós criamos algumas ideias e uma delas é um conjunto de entrevistas que serão desenvolvidas aí ao longo desta primeira semana de março, não é? E nós convidamos pessoas, mulheres que se destacam na sua atividade e que têm também uma visão bastante bem definida sobre o mundo social em que vive, sobre a escolha das profissões e etc. E a nossa primeira entrevistada desta campanha do mês da mulher é a professora Mônica de Paula, uma esportista bastante conhecida, que dispensa maiores apresentações, e hoje ela veio bater um papo conosco a respeito da sua carreira e da sua percepção como mulher no mundo em que ela viveu, vive, continua vivendo e viverá. Mônica, em primeiro lugar, super grato por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco neste dia, certo? E nós já vamos começar com a seguinte pergunta. Mônica, o que te levou a escolher o futebol e não o vôlei, por exemplo? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fiscar, agradeço o convite de vocês e muito gratificante falar um pouco sobre a minha vida, a minha carreira dentro do esporte, né? E fico muito feliz. Eu acho que o futebol, não só o futebol, como esporte, foi uma paixão, né? De primeira vista. Uhum. Eu comecei a brincar na rua, já visto ainda, você não conhece tanto um pouco da minha história, mas o voleibol, o futebol, o basquete, o atletismo, o tênis de mesa, todos os esportes passaram na minha vida. Então, o futebol foi o último esporte como carreira, né? No começo, eu jogava um pouco de tudo na escola e na rua, né? Com meus irmãos. E então as coisas foram tendo tendências eu escolhi aquilo que realmente me satisfazia. Então foi todos os esportes. Então eu comecei jogando o futebol na rua, como pelada, com meu irmão, né? Uhum. Mas infelizmente, antigamente, futebol era só para meninos, né? Era muito difícil. Eu só jogava porque o meu irmão jogava, ali no momento na rua. Quando foi na educação física formal mesmo, eu não tinha tanto acesso. Apesar dessa vontade que eu tinha de jogar, porque era um esporte muito dinâmico, emocionante. E pelo fato de eu jogar bem, os meninos queriam realmente que eu jogava, mas infelizmente tinha algumas limitações. E aí acabei deixando o futebol, indo para outros esportes, como profissional, que eu fui jogadora de vôlei, de basquete federada. E depois, com 22 anos, eu acabei escolhendo como profissão. Que barato! E eu ia te perguntar, Mônica, era exatamente isso. Essas duas perguntas são mais de natureza pessoal mesmo, tá? O fato de ser mulher te trouxe limitações? Em certa forma, você já disse que de início de carreira isso foi um problema. Mas ao longo da carreira, após os 22, quando tu já escolheu mesmo o futebol, tá? Isso te trouxe alguma limitação? Enfim, como é que foi essa experiência para ti a partir dessa escolha? Dos outros esportes, eu acho que foi tranquilo, né? Uhum. O voleibol, eu comecei a jogar, na verdade, o basquete profissional na Ponte Preta, né, em 94. E me destaquei bastante também, jogava com a Hortência, com as jogadoras importantes. Depois eu fui jogar vôlei, mais 5 anos federada, pra mim não teve nenhum problema. Uhum. Eu acho que os clubes do voleibol feminino também, tanto o basquete, sempre apoiaram, nunca tivemos problema, nenhum preconceito, graças a Deus. O futebol, por ser paixão nacional, né, e eles dão mais privilégio pros homens, eu tive um pouco de dificuldade, sim, nessa questão dos clubes, né, de não ter esse apoio,
né? Não só como pessoa, como em relação à equipe. Os clubes não tinham tanto apoio. Aliás, a gente está ainda com essa dificuldade, né? Por questão de mídia, questão do retorno das empresas. E então acho que foi um degrauzinho. Aos poucos a gente foi devagarzinho crescendo, né? O futebol teve que provar muito para os clubes, muito para as federações, própria para a CBF e para a sociedade, que é um esporte como todo o outro, né, qualquer, mas infelizmente nós nascemos no país errado, né, porque o futebol feminino, infelizmente, é muito famoso fora, né, as grandes equipes é tudo fora do Brasil, as grandes potências que não tem, que o futebol masculino não é tão expressivo, mas graças a Deus eu consegui quebrar essas barreiras, né, com mesmo essas questões da sociedade, não dos patrocinadores, dos clubes em geral, não dá esse apoio, mas eu fui quebrando barreiras, até porque vim do interior jogando futebol para chegar numa seleção brasileira, foi para mim foi uma quebra realmente, né, de tudo, não só como pessoa, como a minha carreira. Então, acho que foi uma vitória muito grande conquistar esses 10 anos de futebol que eu passei por várias equipes e a seleção brasileira e quebrar essa barreira de que mulher pode sim jogar futebol, né? Que ótimo, que ótimo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Pensando no mundo social em que tu viveu e etc., como você vê, desde a tua adolescência até hoje, o espaço social da mulher? Que diferenças há? Está mais fácil hoje ou é menos fácil? Ou os problemas se repetem sobre outra roupagem? Enfim, como é que tu vê desde a tua adolescência até hoje, Mônica, a relação da mulher na sociedade, sobretudo na questão do esporte? Eu acho que hoje melhorou muito, assim, né? As mulheres hoje têm mais liberdade para se expressar na questão do esporte. Se ela não está contente no clube, ela tem a liberdade de falar, né? Se ela está com a dificuldade na questão do esporte também, ela pode chegar e expressar realmente o que ela sente, o que ela precisa. E, então, antes eu vejo pela escola, né? Antes eu não tinha acesso ao esporte. O esporte, que nem você comentou, o voleibol era para nós e o futebol era para os meninos. Quando chegava essa invasão, né, de trocas de esporte, era a questão do preconceito, né? Então, quando o menino também jogava voleibol, tinha preconceito. Quando a menina jogava futebol, até então, quando eu comecei a praticar o futebol na rua e mesmo na escola, começaram a ser os comentários. Nossa, mas ela vai jogar futebol, né? Tem que levar no médico, porque não é normal jogar futebol menina. Então, assim, as coisas o tempo foi passando e os paradigmas foram quebrando. E hoje eu sou uma professora de educação física escolar e eu introduzo o futebol para as meninas, sim. E eu sou uma única professora de futebol da cidade, que representa a cidade, que tem uma equipe de futebol de meninos e meninas que disputa os campeonatos daqui do SESI, os amistosos, e tem um respeito muito grande pelos meus profissionais e eles também para comigo. Claro. Então, eu acho que hoje está super tranquilo, eu acho que a gente consegue hoje expressar realmente o que a gente quer, a capacidade que nós temos como mulher de também saber um esquema tático do futebol, saber direcionar as equipes para algum campeonato, saber defender nosso ponto de cada dia, saber interpretar, conversar com os pais. Então, pelo fato de eu trabalhar também dentro do clube, né, que eu trabalho no São Carlos Clube, também tem eles têm um respeito muito, muito grande, um carinho muito grande por mim, não só como ex-atleta, como profissional. Então, eu acho que realmente isso é um trabalho, né? Nós temos que aos poucos, buscando, cativando, não é porque eu fui jogadora que eu vou direcionar direto pro futebol, que eu sei tudo, não. Eu fui buscar, eu estudei, então eu escolhi isso para mim, com o maior prazer, e graças a Deus hoje eu tenho muito campo de um apoio muito grande na cidade, nessa muito questão. Bom. Muito bom. E é lógico que toda comparação é um problema, então eu não quero te pedir especificamente uma comparação, mas tu viveu alguns anos da tua vida na Noruega, trabalhou, tu, teu filho, etc. Tá? E pensando nessa questão, na relação entre o homem e a mulher na sociedade, esta outra experiência além da realidade brasileira que tu tem, como tu viu as coisas lá, como é o funcionamento? Há mais igualdade do que aqui? Os problemas são os mesmos? A violência contra a mulher é a mesma lá
como é aqui no Brasil, enfim, em outros países do mundo? A violência contra a mulher acontece no mundo inteiro, né? A gente não pode também negar que os países da Europa, as mulheres também são espancadas, não só as brasileiras que moram lá, mas como as estrangeiras também que recebem essa violência dentro de casa, né? A questão também das crianças, dos filhos também. Eu acho que, em maneira geral, acontece no mundo inteiro. Essa questão, né? Hoje está sendo mais visado, né? Porque hoje as mulheres conseguem já chegar e já expor o que realmente acontece, em forma de ocorrências e de expressão nas redes sociais e tudo mais. O que eu vejo na questão do esporte, da minha vivência na Noruega, foi a questão de direitos iguais. Eu não falo só de salário, mas dos afazeres dentro de casa. Eu tive a oportunidade de morar com dois noruegueses, um casal, que na verdade eu comecei a morar sozinha e acabei morando com eles por um convite deles, né, com o meu filho. Então, eu via-se muito essa questão de parcerias mesmo, né? Sim. Pelo fato de não ter, de repente, uma empregada doméstica, uma cozinheira. Então, os dois compartilham essa questão, né? Não que os brasileiros não fazem isso muito bem, a maior parte dos brasileiros também tem essa consciência. Mas lá, realmente, isso acontece, de o marido realmente pegar um carrinho de bebê e levar numa praça para passear sem a esposa, ele vai curtir a noite sem ela, e ela também tem o direito de curtir a noite sem ele também, com os amigos, na questão de respeito e tudo mais. Claro. Dentro do futebol, que eu tive essa experiência lá, tem muita mulher que são treinadoras, eles dão opção para elas realmente trabalharem. Pelo fato também de elas terem um pouco mais afinidade com as jogadoras, né? Às vezes um treinador não tem tanta afinidade na questão pós-campo, pós-treino, né? Claro. Então, acho que os direitos realmente lá acontecem mesmo, né? Não só a questão do esporte, como a questão do dia a dia, da vivência. Você vê, tem muita mulher que lá dirige esse ônibus, muita mulher que realmente fazem trabalhos pesados, que aqui no Brasil ainda tem esse paradigma que o engenheiro civil tem que ser homem, o arquiteto tem que ser homem, o homem chega, tem que estar janta em casa, pronta, e tudo mais, essa questão cultural nossa, né? O caminhoneiro tem que ser homem, e agora está sendo quebrado, né? Nós uma temos série quebrando, de então assim, infelizmente, realmente vai ser, assim, aos poucos sendo quebrado esse paradigma que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Eu acho que realmente o lugar da mulher é onde ela quer, né? Perfeito. Independente de ser a atuação masculina ou não. Acho que ela tem que realmente fazer aquilo que realmente ela almeja, né? Perfeito. Com certeza. Mônica, nós estamos encerrando esta primeira entrevista da série e eu gostaria de te fazer uma pergunta e a partir dessa pergunta eu te pediria que deixasse uma mensagem às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes em geral. Então, a pergunta é: o que há para comemorar no dia 8 de março? Na tua opinião. Eu acho que, podemos comemorar hoje pelo fato da gente quebrar toda essa barreira, de saber que a gente tem liberdade hoje para a gente fazer o que nós queremos. Eu mesmo, como mulher, eu tenho essa liberdade. Se eu quero ir fazer um curso de engenharia mecânica, eu vou lá e faço, pelo fato de... Não, eu vou fazer... Porque antigamente não tinha tendência. O que as pessoas vão pensar, né? É tal. Então, assim, nessa questão de quebrar as barreiras e de buscar aquilo que você almeja. E ao mesmo tempo, não temos que comemorar muito, não, né? Porque, infelizmente, ainda acontece muitas coisas contra a mulher, né? No direito de não se defender, no direito de ficar ofusca dentro de casa e não querer, de repente, expressar aquilo que elas querem. Então, hoje, a mensagem para as mulheres é que elas nunca desistam dos sonhos delas, né? Tudo que elas querem, elas têm que realmente buscar, ser feliz, buscar aquilo que realmente elas querem. E não desistir dos sonhos, que eu acho que é a palavra principal. Perfeito. Busque, né? Bom, Mônica, eu gostaria de te agradecer sinceramente em nome aqui da equipe da Rádio Fiscar, dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, porque é para eles que é dedicada todo o nosso trabalho, a nossa programação, tá? Gostaria de agradecer mesmo pelo teu tempo, não é? E gostaria de usar a tua frase, que era o que eu gostaria de utilizar no encerramento das entrevistas. O lugar da mulher é onde ela bem entender estar, do jeito que ela quiser, na profissão que ela quiser. Por quê? Porque nós somos iguais.
Sem dúvida, Nós somos iguais. Eu agradeço os ouvintes da rádio. Há muitos anos eu venho aqui na rádio falar um pouco desde quando eu jogava em São Carlos, depois quando eu fui embora de São Carlos e voltando agora, né, pós-carreira, né? Então eu agradeço bastante os ouvintes. Eu acho que uma rádio de credibilidade, uma rádio bem gostosa de estar sendo ouvida e com matérias diversificadas que falam um pouco do dia a dia, né? Eu acho muito bacana. E falar um pouco sobre a mulher, né? Que hoje a gente tem esse direito de falar. E realmente, o que a gente faz é onde a gente quiser, a gente tem essa capacidade de construir a nossa vida e buscar aquilo que a gente quer. Perfeito. Nós estamos então nos despedindo desta que é a primeira de uma série de entrevistas com mulheres, mostrando que efetivamente as mulheres se destacam na área que elas bem entenderem atuar e que não há nenhum problema com isso, muito pelo contrário. Isso é uma riqueza ainda mal aproveitada. Nós desejamos aí um excelente dia a todas e todos. Sugerimos fortemente que continue conosco, porque essa nova programação de 2018 está do brinco. Grande abraço a todas e todos e até o próximo. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.